Então, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos, né, umas células espermatogênicas, que foi o processo aí de produção do espermatozoide, que vai ser lá no testículo, tá? Então, primeiro, né, eu tenho espermatogonia, tá? Que é uma célula tronco, que é uma célula maior, tá vendo? E aí ela vai para a sua fase primária, que é um espermatocócito. E esse espermatossócito secundário, e depois um espermatite, e depois que sim, ele vira um espermatozoide. Então, ele tem toda uma fase, né, aí de produção do espermatozoide. Deixar para vocês copiarem.
E aqui, pessoal, a gente tem o espermiogenese, tá? Que é toda a produção aí do esperma, né? Então, desde a sua fase aí de núcleo até a produção de centríolos, né? E os seus flagelos. O flagelo é essa parte aqui, tá? Onde dá movimentação ao espermatozoide. Porque o espermatozoide, ele precisa do movimento, né? Então, por isso que ele precisa de nutrientes para ele chegar até o óvulo, né? Então, para estar na túbula até ele chegar no óvulo e fazer a fecundação do óvulo, né? Então, ele precisa que o flagelo se movimente para ele chegar até o óvulo. Então, ele precisa ter movimento e o que dá esse movimento é o flagelo.
Aqui, pessoal, é uma foto do microscópio, tá? De um testículo, onde mostra, né, toda a produção do espermatozoide. Aqui, esses microvasos aqui são as testosteronas, né, que são produzidas, o hormônio. Outra foto do microscópio. E aí, aqui a gente tem a produção, né, de testosterona. Então, quando é criança, né, bebê, aqui quando ele é criança, no adolescente, né, e aqui adulto, de 20 a 30 anos, a gente tem uma maior produção de testosterona. Com 40 anos já começa a diminuir essa produção de testosterona. Com 50, a gente tem uma maior diminuição de testosterona. E com 60, uma maior aí e assim por diante. Então, essa testosterona vai cair. Então, aí, entre 20 e 30 anos é onde o jovem ele tem uma maior produção de testosterona e ele pode estar engravidando, né, muito mais fácil, muito mais rápido. Por quê? Quanto maior a quantidade de testosterona, maior a quantidade de espermatozoide produzido, tá? Quanto menor a quantidade de testosterona produzida, menor a quantidade de espermatozoide. A testosterona, pessoal, ela também é vendida, tá? Na forma de medicamento. Então, nós temos aí a produção dela, né? Da testosterona e ela é vendida como injetável, uma injeção, né, intramuscular. Claro, só pode ser vendida com aí receituário médico, né, a testosterona, porém ela é normalmente vendida nas drogarias para fazer o uso.
Então, o hipotálamo, tá? Ele tem a puberdade, que é quando o jovem, ele tem a produção, né? Aí começa a ter o início da produção do hormônio. E aí, depois, esse hormônio, ele vai aumentando, né? Que vai estimulando a espermatogenese. Então, quem estimula a produção de esperma é o hipotálamo através da puberdade, tá? Então, aí a gente tem a adenohipófise que faz a produção da gonotrofinas, tá? Que são aí liberação de enzimas que faz a produção do espermatozoide. Então, quanto que a testosterona é imprescindível, né? Então, no desenvolvimento pré-natal, porque a testosterona ela estimula o padrão de desenvolvimento masculino dos ductos do sistema genital, tá? Então, o feto ele precisa da testosterona, né? Que está ali no espermatozoide masculino. Na puberdade, através do desenvolvimento e aumento dos órgãos sexuais externos masculinos, tá? Que a gente tem a característica dos sexuais secundários, e na vida adulta, que contribui para o comportamento sexual masculino e a espermatogenese, além de controlar também a libido do homem, né? Então, ela também controla várias libido, crescimento de pelo, através da mudança de voz, tá? Entre outros estímulos também, que o testosterona é muito importante.
Aqui nós temos o epidídimo, tá? Que é um sistema de tubo, pessoal, que fortemente espiralado, tá? E armazenamento. Pessoal, eu dei esse tempo para vocês copiarem, porque vai cair sobre os espermatozoides e sobre a produção de hormônio, tá? Nas perguntinhas do final do nosso módulo. Perdão, no final da nossa aula, tá? Então, por isso que eu dei um tempo maior para vocês lerem, voltarem e observarem aí sobre os nossos hormônios de testosterona, tá? Nós temos o ducto deferente, pessoal, não é diferente, realmente ele chama deferente, tá? Ou canal deferente, que é a continuação do ducto do epidídimo, que termina na porção prostática da uretra, tá? Então, ele é lá perto da próstata, né? E ele recebe a secreção das vesículas seminais, né? Ou seja, do sêmen. Pessoal, quem carrega o espermatozoide, tá? Pelo pênis é o ducto deferente. Quem carrega a urina é a uretra, tá? Não é pelo mesmo ducto, tá? Diferentemente da mulher, a mulher é o mesmo ducto, tanto para a entrada do espermatozoide, tá? Para ele se conectar com o óvulo que está nas trompas, quanto aí o homem é diferente. O homem ele tem um ducto chamado ducto deferente, tá? E tem uma uretra que é para passagem de urina, né? Então ele tem aí possui dois ductos diferentes de passagem, tá? Que é um tubo condutor de urina e gametas. As vesículas seminais, que produzem secreções alcalinas e viscosas contendo frutose, tá? É isso que a gente estava falando da goza, né? Que ela contém frutose para alimentar o espermatozoide. Então, tá vendo que é totalmente diferente? O testículo que faz produção de espermatozoide, enquanto, né, as vesículas seminais produzem o sêmen, tá? Que ela é rico em frutose e proteínas de coagulação, que vão facilitar, porque o espermatozoide ele não pode morrer, então vai alimentar o espermatozoide e não vai deixar o espermatozoide morrer, tá? Que constitui cerca de 60% do volume do sêmen, tá? Que é essa frutose. Então, o sêmen, ele vai tanto essa frutose, essas prostaglandinas, proteínas, e além disso, os espermatozoides que são produzidos pelos testículos. Vou deixar aqui para vocês copiarem.
próstata, né? A próstata produz um fluido leitoso, tá? Levemente ácido, com ácido cítrico, tá? É uma enzima de digestão de proteína como antígeno específico de próstata. Ela constitui cerca de 25% do volume do sêmen, tá? Então, ela também tem uma secreção que sai, né? No sêmen, que também vai ajudar a levar a esse espermatozoide. A próstata, né, ela tem aí muitos homens que têm o câncer de próstata, ela fica perto do ânus, né, como ela é uma glândula, tem uma produção, então por isso que ela tem uma facilidade em ter câncer de próstata, tá? Vou deixar aqui para vocês copiarem. Então, aqui é o câncer de próstata, né? Então, a próstata, ela tem um aumento demasiado, né? E esse é o famoso exame de próstata, né? Que muitos homens não gostam de estar fazendo, né? Que é o exame de toque para ver se a próstata está aumentada ou não. Né? Tem como saber também através de exames de sangue, ultrassons e também, né, através do exame de próstata para estar observando o aumento dessa próstata. A glândulas bulborretais, né, que produz alcalina na uretra, ou seja, produz espermatozoide da acidez da urina, né, porque senão a acidez dessa urina mata o espermatozoide, né, e produz muco que também vai lubrificar as extremidades do pênis, né, fazendo uma lubrificação, diminuindo o número de espermatozoides danificados durante a ejaculação. Né? Então, na produção da ejaculação, para não ter problema aí junto com a urina, né? Para a urina não ter uma acidificação e não matar esses espermatozoides.
pessoal, aqui eu tenho toda a classificação do que possui no sêmen, tá? Então, ele tem um volume de 2 a 6 ml. Pessoal, esse volume, ele se modifica. Por que ele se modifica? Cada relação sexual que tem e é eliminada uma quantidade, vai diminuindo. Então, um exemplo, se uma pessoa, se um homem, ele tem 2 ejaculações no dia, a terceira ejaculação dele e a segunda ejaculação dele já tem menor quantidade de espermatozoides, tá? Do que a primeira ejaculação. Então, isso vai diminuindo. Por quê? Porque esse estoque de espermatozoide vai diminuindo. Então, o pessoal fala muito, né? Quem quer engravidar, vou ter relação várias vezes ao dia. Não é ideal, tá? Porque vai diminuindo a quantidade de espermatozoide em cada ejaculação. Então, tem frutose, lipídio, NA, CA, proteína. Vou deixar aqui para vocês copiarem. O sistema está falando que a autorização só para venda para ela. Depois eu peço para ela ligar aqui, a gente vai pegar lá. Tá, porque no sistema está até bloqueado, está falando que é autorização só para a dona Sueli. Tá. Para a dona Luzia. Tá bom, peço para ela ligar. Tá, combinado então. Tá? Porque a gente entrega lá. Então tá bom. Tá bom? Obrigado, tá? Então, aqui nós temos o pênis, né? Que ele é formado pelo corpo cavernoso, o pênis, a uretra. Então, aqui tem toda a sua formação. Vou deixar para vocês copiarem.
fimose, pessoal, é algo que ocorre muito, né, na criança, principalmente, que é quando a glande não consegue ser exposta, né, devido ao estreitamento do prepúcio. O prepúcio é uma pele que reveste o pênis, né, e aí precisa realizar uma circuncisão, ou seja, a retirada, tá, dessa fimose, dessa pele que fica em excesso, com procedimento cirúrgico. É bem tranquilo de ser feito, faz ainda quando é bebê, tá, e é bem tranquilo de estar fazendo. Agora, pessoal, nosso próximo vídeo, nós vamos falar do sistema reprodutor feminino, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo.